Bom dia, irmãos e irmãs. Os dias frios voltaram, mas que o Senhor aqueça o nosso coração. Eu fico sabendo que alguns irmãos doaram agasalhos, cobertores para os moradores de rua. Isso aquece não só o corpo dessas pessoas, mas também aquece o coração. Ontem eu pude ficar um tempo com os irmãos da igreja em Santos. Estávamos arrumando a igreja para a inauguração do novo templo, do novo local, semana que vem. E o irmão Leonildo disse assim para mim: pastor, você tem que voltar mais vezes, porque você é da família. E depois ele me convidou a estar na mesa para comer uma feijoada com eles. E foi um almoço de família mesmo, eu senti. Esses relacionamentos que Deus nos dá também aquece o coração, não é verdade? Mas esse mês estamos em busca de algo que nos aquece desde o nosso espírito, da nossa alma. Estamos em busca de um coração aquecido por Deus. E esse tema é muito caro para nós. Não só porque tem a ver com a origem e a identidade da nossa igreja, mas é porque é essencial para a nossa vida cristã. Eu queria propor um exercício. Quando eu me apresento, eu sou Kengo Sato. Eu tenho uma impressão de mim mesmo, e talvez vocês também tenham uma impressão de mim. Experimente você dizer isso para você mesmo. Diga eu sou e diga seu nome. Não precisa falar em alta voz, fale isso para você mesmo agora. Que impressão isso te dá? Você tem uma imagem sobre você quando você fala seu nome, né? Agora eu vou fazer diferente. Eu sou Kengo Sato, filho de Hiroshi e Fumio Sato. Isso dá uma outra impressão para mim. E vocês também têm uma outra impressão de mim. Tem algo muito importante sendo acrescentado aqui no meu nome. Ao que é acrescentado ao que sou. Experimente você também agora. Fala, eu sou, diga seu nome, filho ou filha de, e diga o nome dos seus pais ou de quem te criou. O que vem até você? Vem algo mais completo. Não é à toa que na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, todas as pessoas se apresentavam, eu sou filho de... Porque os nomes dos pais, de quem te gerou, quem te criou, ou dos seus antepassados, é tão importante para nós. Sem eles, obviamente, a gente não estaria aqui, mas tudo que eles fizeram por nós faz parte de mim. Eu não sou um Kengo que surgiu do nada. Sou um Kengo que surgiu de Hiroshi e Fumio Sato. Da história deles, de como eles me tiveram, de como eles me criaram. E quando penso neles, eu sei melhor quem eu sou. Agora eu pergunto, nós somos cristãos, seguidores de Jesus, amém? Mas nós somos uma igreja marcada pela vida do John Wesley. E eu agradeço muito o pastor Edu por ter nos trazido mais uma vez a história dele para nós. Porque como nós lembrarmos quem é o nosso pai e nosso avô. John Wesley, fundador da igreja metodista, que teve essa experiência que marcou a nós e marca a nós até hoje. Coração aquecido. No momento que ele tinha essa crise de fé, não tinha certeza da salvação, ele vai
em busca disso num culto e sente que não foi pela força dele, mas Deus finalmente trouxe essa certeza e sentiu que o seu coração estranhamente, segundo as palavras dele, começou a se aquecer. E pastor Edu nos trouxe como nós temos esse calor, essa paixão no coração que Deus nos dá, é essencial para nossas vidas. Irmãos, em especial para nós que estamos aqui na Igreja Evangélica Rollins da Liberdade, esse é um acontecimento essencial para a nossa identidade como cristão. Porque vocês ouviram do pastor Edu, é dali que a Igreja Rollins um dia foi surgir. Mas, então por que a gente não se chama Igreja Metodista? Ou por que a gente não se chama Igreja Wesleyana, que também existe? Por que nós nos chamamos Igreja Holiness? É porque, irmãos, depois do que aconteceu em John Wesley, Deus continuou escrevendo a sua história e surge essa pessoa, Jude Nakata, no Japão, que viveu entre o século XIX e o começo do século XX. Ele é o fundador da Igreja Evangélica Hollins no Japão. E assim como Wesley teve a experiência do coração aquecido, hoje eu quero compartilhar e relembrar, talvez muitos irmãos também, da experiência que Jude Nakata teve, do coração que eu chamo coração Holiness. Porque essa experiência é o que marca o início da Igreja Holiness. Então hoje, irmãos, eu quero convidar vocês para essa pequena viagem que vamos fazer, talvez para você descobrir, porque você não conhecia, ou talvez para que você redescubra por que você tem esse sobrenome na fé. De que família você é. E hoje, que Deus nos ajude a restaurar essa experiência tão importante que marcou até o nome da nossa igreja, mas que também é essencial à vida cristã. Amém? Então convido vocês a pensar junto comigo nesse coração Holiness, baseado no Evangelho de João, capítulo 21, versos 1 a 17. Pastor, por que você escolheu essa passagem de João, capítulo 21? Quando nós vamos olhar para a história do Jude e do que Jesus fez na vida do Jude, nós vamos ver um paralelo à história de Jesus e Pedro, do que Jesus fez na vida de Pedro. Então essa passagem vai nos guiar também e nos ajudar a entender o que Deus estava fazendo com o Jude Nakata. Essa passagem também vai nos fazer entender o que Deus quer fazer na minha e na sua vida hoje. Então vamos começar visitando a vida do Jude Nakata. Ele se converte e se torna um evangelista na igreja metodista, olha só. Por isso que aí nossa história se conecta com John Wesley. John Wesley que com aquela experiência, funda um novo movimento dentro da igreja que existia. E dali surge a igreja metodista. E quase um século depois dessa igreja, lá no Japão, aparece um jovem que, assim como Wesley, tem um coração apaixonado por Jesus. Buscou essa experiência do coração aquecido. Eu li em relatos de sites da igreja lá no Japão, que o Jude, por exemplo, participava de evangelismo na Cracolândia da época, lá no Japão.
Ele se enviava em lugares muito perigosos que até a polícia recomendava não ir, mas ele ia lá, talvez só acompanhado de mais um irmão ou mais alguns, porque tinha paixão de levar o evangelho de Jesus para esses lugares. Um descendente legítimo de Wesley e do coração aquecido. E ele tinha um desejo muito grande de se consagrar ao Senhor. Então, conforme ele trabalhava com evangelismo, ainda jovem, ele tem um desejo de um dia se tornar pastor em tempo integral. Então, diz que ele não era muito forte nos estudos, sofreu bastante para conseguir notas no seminário, mas a igreja metodista no final concede o título de pastor para ele. E ele ainda jovem é nomeado para cuidar de uma igreja já, ainda tinha 20 e alguns anos, e ele é enviado para a ilha de Etorofo, norte no Japão. É um nome meio diferente, mas é porque é uma ilha hoje disputada entre Rússia e Japão, dominada pela cultura Ainu, do lado japonês, bem diferente do Japão. Mas naquela ilha, sim, ainda havia necessidade de evangelização. Então aquele jovem Jude é enviado lá. Imagina você, paixão por Jesus, vai lá sendo enviada para evangelizar as pessoas, levantar uma igreja. Ele vai com todo o seu fervor. E para completar as notícias boas, um pouco depois, quando ele tinha 29 anos, ele se casa com a Katsuki Kodate, em 1889. Foi apresentado, agora ele tinha uma companheira para lutar junto ali pela missão do Senhor. Uma história muito boa que nos encoraja. Puxa, que legal um jovem se consagrando, né? Um pouco depois que eles se casam, eles ganham o primeiro filho, que Jude deu o nome de Sanai. Mas menos de uma semana depois que ele nasce, o bebê começa a passar mal. Leva para o médico. E os médicos falam assim, já vimos doenças parecidas aqui, mas a gente não sabe o que é. E é uma ilha, não tem estrutura, né, hospitalar. E as próximas semanas são muito difíceis. O bebê, a cada semana, vai piorando. Passa 2 semanas, passa 3 semanas. Na 4ª semana o bebê não aguenta mais e morre. Eles estão tristes, abalados com a perda do filho. Mas logo depois, agora é a Katsuki que começa a ter sintomas também. E leva para o hospital e de novo. A gente sabe dos sintomas, é uma doença aqui, mas a gente não sabe direito o que é. E a Katsuki ela vai ficando cada vez pior. Nessa hora, Jude ele sente, não dá mais. Não dá mais para continuar. Então ele decide deixar o trabalho ali na ilha e leva a Katsuko de novo para uma cidade maior, onde ela poderia ter melhores cuidados. E graças a Deus ali, ela se recupera. Mas Jude, segundo relatam aqueles que o conheceram, ele teve uma grande crise de fé por tudo o que aconteceu. Um jovem muito animado, querendo fazer o seu melhor pelo Senhor, mas a vida traz essa grande provação que quebra o coração dele. O que Deus está fazendo com Jude nesse momento, nessa fase da vida? O que nós podemos enxergar do que Jesus está trabalhando na vida dele? Quando olhamos para a vida de Pedro, no capítulo 21 de João, nós vemos o seguinte, que Jesus já havia aparecido ressuscitado diante dos discípulos. E
depois de aparecer aos discípulos, ele vai até o mar de Tiberíades. Por quê? Porque ali estavam Pedro, Tomé, apelidado de gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Mas espera aí, pastor. Você falou que Jesus tinha ressuscitado lá em Jerusalém, outra cidade, diante dos discípulos. Mas agora está indo lá para a praia, mar de Tiberíades. Por que o pessoal está lá e não em Jerusalém? Se vocês leem os capítulos anteriores e se você conhece a história de Pedro, você sabe que Pedro também passou por um momento muito difícil. Naquela noite em que Jesus foi preso pelos soldados romanos, Pedro é o primeiro a tentar reagir, proteger seu mestre, o que é impedido por Jesus. E Pedro só pode olhar Jesus sendo levado. Ele ainda tenta seguir Jesus de longe, acompanhar seu mestre, mas naquela noite, quando o pessoal chega e começa a suspeitar de que Pedro também tem conexão com aquele preso que é Jesus, Pedro faz o quê? Nega Jesus. 3 vezes. E quando o galo canta, ele lembra que Jesus já tinha avisado que isso ia acontecer. Mas Pedro, ele se negava a acreditar que um dia ele pudesse negar Jesus. Depois a gente não tem muito mais relato de Pedro até Jesus ser crucificado e ser sepultado. Talvez ele ficou escondido todo esse tempo. Não teve mais coragem de se aproximar de Jesus. E o que acontece depois é que a gente só sabe que Jesus realmente aparece entre os discípulos. E muito provavelmente Pedro também estava entre essas pessoas que estavam em Jerusalém e que viu Jesus ressurreto, junto com Tomé, por exemplo. Mas mesmo assim, esse homem que viu Jesus decide ir para o mar de Tiberíades. Essa atitude é de um homem que desistiu. Tudo o que aconteceu com ele quebrou o seu coração, quebrou a sua fé. Então mesmo quando Jesus reaparece, a decisão dele é: acho que isso aqui não é mais para mim. Acho que eu não consigo mais. Então ele vai para a praia. E ele diz então aqui, ainda na passagem bíblica, diz para os seus companheiros: vou pescar. Todo mundo sabe que Pedro era pescador antes de ser discípulo de Jesus. O que ele está dizendo é: eu vou desistir nesse negócio de ser discípulo, eu vou voltar a ser o que eu era antes. Só que olha só o que acontece. Ele vai junto com os seus colegas, seus amigos, entram no barco e foram pescar. Mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Como eu disse, Pedro era pescador, era um profissional da área. E ele tenta retomar sua carreira de pescador, vai lá a noite inteira trabalhando e não consegue pegar nada. Como você se sentiria no lugar dele? A sensação de impotência, a sensação de que a gente é pequeno, que a gente é falho. Se fosse eu falava: pô, nem para pescar eu presto mais. O que eu vou fazer da vida agora? E que sentimento de tristeza me ocorreria. Mas, irmãos, é nesse momento de reconhecimento, de fraqueza de Pedro, que a Bíblia diz que Jesus aparece. Estava na praia, embora os discípulos não reconhecessem ele. Olha só, assim como no momento em que Jude está desistindo daquilo que está fazendo, se sentindo pequeno e triste pelas suas limitações, é que Deus começa a trabalhar. No momento em que Pedro, quebrado em seu coração, está desistindo de ser discípulo de Jesus, é que Jesus aparece para começar a trabalhar na vida dele.
eu tive alguns momentos também de experimentar o coração Holiness na minha vida. E vocês vão ver que todos vocês provavelmente tiveram momentos assim. Um desses momentos, porque em vários momentos nós experimentamos isso, mas um dos meus momentos coração Holiness foi quando recentemente eu estava muito atarefado na empresa. Tinha 2 projetos grandes sob minha responsabilidade e chegou o momento de eu apresentar alguns resultados. Um desses projetos ganhou a atenção da direção da América do Sul. Eu recebia e-mail, eu ainda sou um gerente, eu recebia o e-mail do presidente do Brasil e do presidente da América do Sul, quase diariamente me cobrando se ia sair aquele resultado. Me dava dor de barriga todos os dias, irmãos. Trabalhando, cobrando as pessoas, preparando o relatório, digitando, visitando, para sair alguma coisa para mostrar para esse pessoal. E justo nessa época, que eu já estava me descabelando ali, eu pego uma gripe forte. E eu lembro que na segunda-feira eu tinha uma reunião com o presidente da América do Sul, eu já com dor de cabeça, mal-estar, participei da reunião, dei o meu primeiro relatório para a bola não cair, mas no final daquele dia, talvez por toda essa tensão, minha resistência caiu e aquele final do dia eu falei assim, eu não consigo mais trabalhar desse jeito. E, de fato, quando acordei na terça de manhã, minha vontade de levantar da cama era 0, e minha força de vontade também. E eu estava num humor assim maravilhoso, né, irmãos? A Dani vinha falar comigo a resposta de atravessado. Estava tão frustrado porque puxa, logo agora que a coisa está acontecendo, eu não consigo dar continuidade, não estou conseguindo fazer as coisas e estava até ficando com medo de abrir o e-mail, vinha aquelas cobranças ali. Eu estava com um jeito de poucos amigos. Meu espírito estava se envenenando. Foi uma época que a Dani me disse, poxa, tá ficando ruim de novo, hein? Porque ela já me viu assim antes e não foi nada bom. Ela já me deu um alerta. A coisa tá meio que saindo do controle aí, tá ficando ruim. Porque infelizmente quando eu fico assim, quem sofre mais é minha esposa e meu filho, né? As pessoas mais próximas a mim. E sabendo disso, eu me sentia mal também. Falei, puxa vida, eu não consigo controlar esse meu mau humor, essa minha frustração. E eu ainda estou machucando minha família. Foi um momento que lá pela tarde desse mesmo dia, terça-feira, eu ainda ali na cama pensando um monte de jeito de contornar aquela situação. Mas, putz, será que eu acionar aquelas pessoas? Será que eu dou um jeito de escrever isso aqui, de acionar isso aqui? Talvez eu consiga mais um tempo. E eu vendo que eu não estava conseguindo mais resolver aquela situação, que eu não ia conseguir entregar o resultado que o pessoal estava me pedindo, foi um momento que eu disse assim como o Jude e Pedro, não consigo, não vou conseguir. Não vou conseguir, não tenho mais força para fazer isso. Não estou achando mais um jeito disso aqui dar certo. E foi só naquele momento que eu fui vencido, digamos, pelo cansaço. É que finalmente eu fui dizer, Senhor, me ajuda. Olha quanto tempo demorei para poder finalmente dizer, Jesus, onde você está? Preciso de você. Nessa experiência de Jude Nakata e de nós vemos que coração Holiness, ele acontece quando nós reconhecemos a nossa fraqueza.
Porque coração Holiness é um coração criado por Jesus, trabalhado por Jesus em nossa vida. Só que a gente tem que deixar Jesus trabalhar, né? E olha, eu digo uma coisa, não é fácil a gente deixar Jesus trabalhar. Parece muito mais fácil eu trabalhar. Parece mais fácil eu resolver. Parece mais fácil eu me convencer de que sou capaz. E gente que acredita nisso, muito forte como eu, demora muito. Tem que cansar, tem que sofrer, tem que chorar, né? Já se arrastar para finalmente desistir e dizer, Deus, então tá bom, vai, é sua vez. Teria sido muito mais fácil se eu dissesse, Deus, realmente sou incapaz, pode vir já trabalhar na minha vida, mas, irmãos, uma coisa muito importante é essa arte de nós aprendermos a reconhecer a nossa fraqueza. Porque quem reconhece fraqueza é que é trabalhado por Deus. Quem não reconhece a sua fraqueza não pode ser trabalhado por Deus. Juji Nakata teve esse momento da sua vida em que ele finalmente está na condição certa. Não posso mais. Jesus, preciso de você. Nessa fase, ele espera sua esposa se recuperar no hospital. Ele está numa cidade com mais infraestrutura. Ele tira um tempo de licença também do seu trabalho como pastor. E quando a esposa se recupera, Deus é bom com eles e eles conseguem um segundo filho, Hugo, que no futuro também se torna pastor, Hugo Nakata. E já mais recuperados, Juji ele é nomeado então a ser pastor na cidade de Odate, no Japão. Uma cidade um pouco maior do que aquela ilha que ele pastoreava. E então ele vai meio que com temor e tremor, né? Eu vou lá servir ao Senhor, mas será que eu consigo? Toda essa experiência já deixou ele um pouco abalado, inseguro. E ele começa a ser pastor, tenta evangelizar as pessoas, passa um ano e ele não consegue o resultado que esperava. Poucas pessoas se convertiam. A igreja crescia muito pouco. E naquele momento ele diz, eu não consigo fazer com minhas forças. Acho que eu preciso de uma ajuda extra de Deus. Então uma das coisas que ele busca era o batismo no Espírito Santo. Que se falava muito na época. Talvez se o Espírito Santo me dê um poder especial, eu consigo finalmente dar certo como um servo de Deus. Então ele vai nos Estados Unidos, porque ele ouviu falar que o evangelista Moody falava do batismo do Espírito Santo, ele vai buscar lá. E o Moody havia fundado um instituto, Moody, que o pastor Edu mencionou domingo passado, onde ele vai lá estudar nesse instituto com o intuito de, puxa, eu quero receber também esse batismo do Espírito Santo, ganhar o poder de Deus, para poder finalmente deslanchar na minha vida, Mas a verdade é que ele jejuava. Ele fazia vigília, Para quem não sabe, vigília é passar a noite inteira, até de manhã, orando, buscando ao Senhor. Diz que ele buscou com tanta ardor que até os seus colegas do instituto chamavam ele de fanático. Falavam, caramba, esse cara não come mais, esse cara não dorme mais. Meu Deus, eu acho que ele já está exagerando. Mas era a vontade dele de mudar a vida dele. Mas segundo o próprio Juji, nada acontecia na vida dele. Se esforçava, mas não vinha o batismo do Espírito Santo na vida dele. Foi um momento que finalmente ele começou a perguntar para Deus, Deus, o que eu devo fazer então para receber esse poder de você?
do Senhor. E naquele tempo, nos Estados Unidos, havia um movimento que estava crescendo muito, que se chamava Holiness. Holiness em inglês é santidade. Um movimento em que cristãos de várias igrejas buscavam ter uma experiência de serem mais santos, serem diferentes, terem valores diferentes do que os valores do mundo, que eram dominantes naquela época, de assumirem uma identidade cristã mais pura. E esse movimento chamou a atenção de Jude Nakata. E ele foi atrás procurar entender um pouco melhor. E numa das vezes que ele escutou um pastor batista chamado Frederick Meyer, uma coisa começou a mudar dentro dele. Porque nessa mensagem, o pastor Frederick, ele diz o seguinte: nenhum ser humano estará livre do seu pecado durante toda a sua vida terrena. Isso foi um choque para o Jude. Que o que ele buscava era ser um cristão perfeito nessa vida. Inclusive John Wesley também ensina muito essa busca da perfeição como vida cristã. Mas o pastor Frederick diz o seguinte, que tem uma diferença entre a perfeição que Deus constrói na sua vida e a perfeição que o homem acha que pode construir na sua vida. Isso foi uma novidade para o Jude. Porque até todo esse momento, ele entendia que ele precisava se esforçar mais, que era na força dele. Por isso que ele jejuava, por isso que ele fazia vigília. E aqui, o pastor Frederick começa a mostrar para ele que tem uma obra de Deus na vida do cristão. Não é esforço do cristão. Então, Jude começou a pensar mais sobre isso, leu sobre isso, inclusive leu coisas que Wesley escreveu sobre como Deus pode trabalhar em sua vida. E no dia 22 de novembro de 1897, durante um culto em que um evangelista indiano chamado V.D. David estava pregando, esse evangelista faz um convite. Você quer experimentar a santificação de Deus na sua vida? E Jude responde ao apelo e ora: Senhor, eu quero experimentar a santificação. Porque todo esse tempo que eu estou buscando ser uma pessoa melhor, eu não estou conseguindo. Eu estou precisando que o Senhor faça isso na minha vida. E naquela noite, ele começa a sentir algo no coração. Olha só, um outro coração aquecido. O coração Holiness acontecendo. Ali pela primeira vez, Jude conta. Comecei a sentir que Deus estava me limpando. Que Deus podia trabalhar na minha vida e começar a me tornar uma pessoa diferente. Uma pessoa mais santa. E aquela experiência foi tão forte que depois do culto ele vai no quarto dele, ora de novo: Senhor Deus, isso aqui foi verdade mesmo? Isso que está acontecendo comigo é verdade? E ali ele sente mais uma vez seu coração aquecer e Deus confirmar em seu coração que Deus estava trabalhando na vida dele, no seu coração, para que a santificação acontecesse. Quando olhamos para a vida de Pedro, quando Pedro está lá fracassando com o pescador, nós vemos na passagem bíblica que Jesus, lá de longe, ainda sem ser reconhecido, diz para os seus discípulos: joga a rede do outro lado. E Pedro e o pessoal responde: pô, a gente ficou a noite inteira tentando pescar, nós somos profissionais, a gente sabe do que está fazendo, eu posso dizer que não tem peixe aqui. Aí o pessoal fala: mas que custa, né? Uma última jogada aí de rede. Eles lançam a rede e quando tentam puxar, não conseguem porque está pesado de peixe. E é naquele momento em que
João, que é descrito aqui como o discípulo amado por Jesus, disse: é o Senhor. Eu pulei essa passagem que estava antes. E quando Pedro ouve isso, o que ele faz? Ele tira sua túnica, cai na água, não quer esperar o barco chegar lá, já quer ir nadando e encontrar Jesus. E chega até Jesus. E como está Jesus quando ele chega? Jesus, ele está esperando com uma brasa, com um peixe ali já assando, preparando para comer. E Jesus diz: traz mais peixe para a gente colocar aqui na brasa também. Pedro então vai lá, a Bíblia conta que ele arrastou a rede para a praia, havia 153 peixes grandes, né? Por isso que estava tão pesada, mas a rede aguentou. E Jesus faz o convite: venham comer. E os discípulos, naquela altura, ninguém perguntou mais se realmente aquela pessoa era Jesus. Eles tinham certeza que era Jesus. Só Jesus podia fazer um milagre desse na vida deles, né? Era um sinal claro do seu poder. Mas Jesus, então, ele serve pão e peixe para os discípulos. E passa um tempo com Pedro. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Esse tempo que Pedro pode passar com Jesus é essencial, irmãos. Se você é alguém que se sentia indigno de ser um mestre, se você era alguém que estava fugindo já da carreira que tinha antes, da sua missão de vida, né, e agora fracassado estava tentando ir para outro rumo, imagina o impacto quando esse próprio mestre vem até você. Você estava fugindo, mas o seu mestre, a missão da sua vida vem ao seu encontro. Irmãos, Jesus veio atrás de Pedro. Quando Pedro dizia: não dá mais, vou sair daqui, Jesus foi atrás de Pedro. E Jesus, a primeira coisa que ele faz não é: olha, não te avisei. Não é isso que ele fez. A primeira coisa que Jesus faz é: vem aqui, vamos ficar juntos. Vamos comer juntos. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Restaurando o coração de Pedro. Aquele homem que se sentia indigno agora está se acostumando de novo com a ideia de poder estar com Jesus. Porque o próprio Jesus quer estar com ele. Aquele homem que agora se sentia incapaz, percebe que ainda está dentro da história de Jesus. Jesus fez um milagre através dele. Olha o tanto de peixe que pescou. Peraí, Jesus ainda me quer participando disso? Aqui, irmãos, nesse tempo em que eles praticamente não falam nada, Jesus está trabalhando no seu relacionamento com Pedro. Quando eu me sentia encurralado no trabalho por causa desses projetos, e eu estava gripado, e eu vi que a coisa não ia dar certo, e eu finalmente perguntei: Jesus, me ajuda? A minha oração era: Jesus, cura logo essa minha doença, por favor. Jesus, me capacita, né, a poder voltar logo ativo e resolver os meus problemas. Jesus, me ajuda, né, a poder responder às expectativas dos meus chefes, dos meus superiores. A minha oração era sempre: Jesus, me ajuda a eu poder fazer as coisas.
Mas a verdade é que aquela gripe, irmãos, a gripe ultimamente está muito forte. A verdade é que aquela gripe demorou uma semana para melhorar. Então vocês imaginam que passou um dia, 2 dias, 3 dias, eu não melhorava, eu não estava rendendo. A minha oração teve que mudar. Porque eu vi que assim, já nem adiantava mais eu pedir para Deus me dar força para resolver o problema, porque agora, mesmo que eu curasse da gripe, já estava tarde demais. As coisas já estavam andando, já não tinha mais tempo hábil. E eu tive que encarar a realidade que da minha parte já realmente não dá para fazer as coisas. Então a minha oração mudou. Senhor, eu estou muito preocupado com o que pode acontecer comigo, com minha carreira. Senhor, eu estou com medo de ser mandado embora. Senhor, eu estou muito triste de não ser capaz, de me sentir tão fraco. Senhor Deus, me ajuda, porque eu estou me sentindo assim. Senhor Deus, me ajuda porque eu não sei lidar com essa realidade na minha vida. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida. O que Deus me mostrou é dos vários livramentos que Ele me deu antes. Assim como o peixe que do nada aparece na sua rede. Tantas vezes que Ele já me socorreu. E que não foi por mérito meu. Foi milagre dEle ter me ajudado. Coisas que Ele me deu, coisas que Ele me ajudou. Eu lembrei de que o Deus a quem estou orando é um Deus mais poderoso do que eu. Eu sou fraco, eu disse para Deus, mas o Senhor é forte, o Senhor é poderoso. Eu quero reconhecer isso mais uma vez na vida. Eu acho que eu tinha me esquecido disso. Eu achava que eu era tão forte que não precisava do teu poder. Nesse momento, reconheço, Senhor, como sou pequeno e como preciso do Senhor. Quando eu fui reconhecendo minha fraqueza e colocando isso diante do Senhor, eu comecei a sentir um alívio. Porque naquele momento eu já não estava tentando resolver uma situação que eu não conseguia. Eu estava abrindo mão e dizer, Deus, eu vou colocar na sua mão agora. O Senhor faz o que acha melhor. Eu não sei o que pode dar no final das contas. Eu tenho até medo do que pode acontecer, mas agora só o Senhor pode fazer alguma coisa. E quando finalmente eu abri mão, eu comecei a colocar menos força nos ombros, né? Como o japonês fala. Relaxar um pouco mais. E por mais que a situação, humanamente dizendo, era preocupante e desesperadora, meu coração foi ficando mais tranquilo. Irmãos, isso foi um momento de coração holiness que foi muito forte para mim. Eu nunca achei que alguém poderia se sentir em paz, aliviado, tranquilo, mesmo quando tudo estava dando errado e saindo do controle. Não achava que isso era possível. Mas naquele momento Deus fez isso possível. Foi um momento de dizer, Deus, olha como eu tenho desejo de controle, como sou orgulhoso, né, como eu não obedeço meus limites e eu fico com o meu emocional tão prejudicado, né, mal-humorado e acabo ferindo outras pessoas. E Deus dizendo, eu posso trabalhar em tudo isso. Então no final eu fui ficando um doente mais legal, que reclamava menos com a família, com humor melhor, trazendo um pouco mais de tranquilidade para casa. Não, tudo bem. E Deus operou essa paz na nossa casa, na minha vida. O que será que Deus pode trabalhar no seu coração hoje, né? Que santificação Deus poderia trabalhar na sua vida hoje? Que coisas que nós não podemos fazer, mas que Deus pode fazer, Ele poderia fazer hoje na sua vida? Por fim,
Coração Holiness é ser santificado por Deus. Nós precisamos ser santificados por essa nossa natureza pecaminosa que nos prejudica tanto na nossa vida, que fere a nós mesmos e aos outros. Mas quem pode nos santificar é Deus. Não é você que com muito esforço vai conseguir apagar tudo e limpar tudo que está dentro de você. Quem pode limpar, quem pode mudar o que está dentro de você é Deus. O Juji Nakata, então, esse jovem, ainda jovem pastor, que ali em 1897 tem a experiência da santificação, e por causa desse nome, desse termo santificação, ele vai dar no futuro o nome Holiness para a sua igreja. Ele sai totalmente diferente dessa experiência. Agora ele se sentia capaz de servir ao Senhor. Olha só que coisa. Alguém que falou que eu não sou mais capaz e que reconheceu isso. Quando Deus trabalha agora, se sente capaz, porque com Deus capacitando, todos nós somos capazes, né? Então, ele, ainda nos Estados Unidos, conhece um casal chamado Coleman, que vão ser parceiros deles na evangelização do Japão. E evangelismo vira a paixão da vida dele. Como o pastor Edu pregou no domingo passado. Deus acendeu essa chama na vida dele. Nossa, o homem ia para todos os cantos evangelizar. Ele viajou o mundo inteiro, aprendeu mais sobre a vida do Espírito Santo. Voltando para o Japão, ele fez várias caravanas evangelísticas. Ele, na doideira ali, já ainda no começo do trabalho dele, ele funda um seminário para treinar mais gente para também poder evangelizar as pessoas no Japão. E ele começa um novo movimento no Japão, onde mais e mais pessoas vão se acrescentando. E a mensagem de Juji Nakata era naqueles 4 pontos, né, que dão ênfase dentro do Evangelho, que é Jesus salva, Jesus santifica, Jesus cura e Jesus voltará. Mensagem de esperança para fechar. E esse trabalho de evangelização, baseado nesses 4 pontos, viraram a base da Igreja Holiness, Evangélica Holiness, que nasce oficialmente em 1917. No meados dos anos 30, a Igreja Holiness do Japão tinha 439 igrejas, 428 ministros, mais de 19 mil membros. É daquele rapaz que foi na ilha, que passou por um monte de tragédia e voltou desanimado. É daquele rapaz que foi para os Estados Unidos porque trabalhou um ano e a coisa não estava dando certo. Mas quando ele desiste e se entrega na mão de Deus, olha o que Deus faz. Essa é a origem da nossa igreja. Essa experiência é uma experiência que é a nossa bandeira hoje. Como que foi isso na vida de Pedro? Depois que Jesus e Pedro têm esse tempo juntos, de finalmente Pedro se sentindo agora no direito de poder se relacionar com Deus, restaurando seu relacionamento com Deus, então Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E Pedro responde: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. E o que Jesus responde para Pedro? Alimente, ou em outras versões, apacente, ou eu diria, cuide dos meus cordeiros. A Bíblia conta que Jesus pergunta pela segunda vez. Pedro responde de novo: eu amo, sim, Senhor, eu amo. E Jesus pela segunda vez diz: Pedro, então, cuida das minhas ovelhas. E na terceira vez Jesus pergunta, a Bíblia diz que Pedro fica triste, né? Talvez porque está sentindo testado ou porque algum sentimento ali ocorre. Mas olha só, por isso mesmo a gente pode dizer que é de todo o coração.
que Pedro responde: o Senhor sabe de todas as coisas. Isso significa, o Senhor sabe como eu sou. O Senhor sabe que eu falhei. O Senhor sabe que eu sou fraco. Que em alguns momentos eu vou recuar em vez de ir para frente. Mas eu amo o Senhor. Que resposta, irmãos. Que resposta. E Jesus diz para Pedro: então cuide das minhas ovelhas. Jesus apenas está confirmando o compromisso de Pedro, do seu coração. E Pedro podendo responder isso de forma mais realista possível. Agora não é mais naquele ímpeto de: não, Jesus, claro que eu te amo, eu sigo o Senhor até a morte. Agora não tem coragem de chegar com essa pose toda. Mas com toda a humildade que a vida lhe trouxe. Ele responde: Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas eu amo o Senhor. Eu quero te seguir. E a resposta de Jesus para quem quer amar a Ele é: cuide das minhas ovelhas. Irmãos, quando eu experimentei essa santificação de Deus em meu coração, naquele momento de crise no trabalho e de saúde, me nasceu uma vontade muito grande de poder dizer para vocês e para todas as pessoas para quem eu puder falar, que não tem pessoa pequena demais, falha demais, para ser usado pelo Senhor, para ser curado pelo Senhor. E por isso todo mundo tem esperança. Se eu ali no meu fracasso pude experimentar que Deus me ama, né, e Deus pode me aliviar, eu posso dizer agora para outras pessoas, para qualquer um de vocês, com toda a tranquilidade, porque isso aconteceu na minha vida. Deus pode te curar. Deus pode te restaurar. Deus pode trazer a paz que pode faltar, apesar de tudo estar dando errado em sua volta. Mais do que isso, Deus pode mostrar o seu poder que você nem imagina que Deus pode ter. E eu me sinto, irmãos, totalmente capaz nesse momento de poder trazer essa mensagem de esperança para as pessoas. E eu não estou em pé aqui porque eu sou bom. Eu estou em pé aqui com toda a humildade, compartilhando essa minha experiência, dizendo: está aqui um homem fracassado, que no momento disse: eu não consigo mais, mas que Deus deu força para continuar. Irmãos, depois daquele momento de paz, no trabalho eu não sei o que aconteceu, mas está dando tudo certo. Não é mérito meu. Depois eu tive que trabalhar bastante, mas as situações foram se encaixando, eu estou conseguindo entregar as metas, não sei como. Por isso até hoje eu digo: Deus, até esse emprego foi o Senhor que me deu e está sustentando, porque se dependesse de mim eu já tinha perdido faz tempo. Irmãos, para aqueles que se entregam a Jesus, para aqueles que experimentam santificação em seus corações, que Deus opera e não é você que opera. Nossa, vocês não imaginam o que Deus pode fazer através de você. Você tem essa experiência com Deus? Uma experiência que Deus claramente mostrou que apesar de você, Deus é bom, Deus te ama, Deus cura, Deus salva, Deus traz esperança. Você tem uma esperança assim? Você não acha que você pode falar isso para as outras pessoas? Pode transmitir para os outros de alguma maneira? Claro que pode. Porque não é mais algo que depende do seu esforço, da tua capacidade. É um testemunho do poder de Deus na sua vida. Você pode dizer: Deus é capaz. Deus tem poder. Deus te ama. Deus quer te curar. E Deus cura. Se você experimentou, irmãos, a gente pode dizer isso e deve falar isso. Porque Jesus pede
apacenta minhas ovelhas. O que Deus fez para você, agora é base para que outros também experimentem a mesma coisa. Experimente o poder de Deus. E Deus não usou esse Pedro aí, que negou a Jesus, que fugiu? Tanto isso é verdade que estamos aqui, irmãos. Dessa pedra, Jesus construiu sua igreja. Pedra que é chamada Pedro. Toda uma igreja espalhada pelo mundo nasce desse homem falho, mas que se entregou e foi trabalhado por Deus. O que Deus pode fazer através de você, então? Quem duvida? Coração Holiness é cuidar das ovelhas de Jesus. No final é sobre isso. Experimente o poder de Deus. E assim você também pode levar esse poder de Deus para as outras pessoas. Nesse mês do coração aquecido, vamos lembrar então, marcar no nosso coração o coração Holiness também. Que é o marco da nossa igreja. Vamos ser aqueles que reconhecem as nossas limitações e fraquezas. Isso não é desonroso. Isso não é nem um pouco errado, é o contrário. Uma condição necessária para que você seja transformado e usado por Deus. Então, primeiro passo, vamos ser aqueles cristãos que conseguem reconhecer a sua própria fraqueza. Não sejam que nem eu, que demora muito. Façam isso o quanto antes que você sofre menos. Segundo, reconhecendo nossa fraqueza, vamos dar espaço para Deus trabalhar a sua santificação na nossa vida. Tem muita coisa que a gente quer limpar na nossa vida. Nossas intenções, nossos pensamentos, nossos hábitos, nossas dificuldades. Quem de verdade pode transformar a natureza humana? Só Deus. Nosso esforço é buscar, se abrir, deixar que Deus trabalhe em nós. Então, faça esse esforço de abrir a sua vida. Faça esse esforço de deixar Deus trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado. E por fim, isso que você experimenta do poder de Deus, você tem que lembrar que é uma experiência que toda a humanidade precisa ter. Se você experimentou salvação de Deus, você tem uma responsabilidade moral e espiritual de fazer com que os outros também possam experimentar a mesma coisa e ser salvo como você. Então, cuide das ovelhas de Jesus. Tenha a sua experiência firme com Deus e compartilhe essa experiência com Deus com as pessoas. Para que mais pessoas se sintam encorajadas também a experimentar aquilo que você experimentou. A experimentar cura que só Deus pode promover. Vamos fechar nossos olhos, irmãos? Que tal fazermos desse culto um culto de santificação nas nossas vidas? Qual é a fraqueza que você nesse momento pode reconhecer diante de Deus? Coloque agora diante de Deus. A sua dificuldade, seus pecados, suas intenções, seus pensamentos. Que tal nesse momento, em paz, colocar isso diante de Deus? Ninguém aqui pode, nesse momento, cobrar de você, julgar você. Porque o Deus da Bíblia é esse Jesus que está junto com você, querendo a sua companhia do jeito que você é. Coloque suas fraquezas diante de Deus. E nessas fraquezas, peça a atuação de Deus. A santificação de Deus. Deus, eu não consigo mudar isso na minha vida.
Deus, eu não consigo resolver. Deus, eu tento limpar meu coração, meus pensamentos das intenções, dos conceitos, dos hábitos que me fazem mal e aos outros, mas eu não consigo parar. Não consigo limpar. Então o Senhor limpe, por favor. Vem trabalhar na minha vida, no meu coração, nos meus hábitos, nos meus pensamentos. Vamos pedir para que Deus opere essa santificação em nós. Senhor Deus, nesta manhã, te agradecemos o privilégio de lembrar a obra do Senhor na vida de Judy Nakata. Que testemunho, Senhor Deus, de experiência com o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque através desse testemunho nós vemos aquilo que o teu evangelho conta acontecer na vida real. De que quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, o seu poder cresce em nós. Quando nós reconhecemos nossas dificuldades e a nossa incapacidade, nós ficamos prontos para que o Senhor comece a atuar, em vez de nós mesmos tentarmos atuar apenas com as nossas forças. Senhor Deus, nesta manhã, opera esse teu poder na vida de cada um aqui. Senhor Deus, cura as feridas que só o Senhor pode curar. Senhor Deus, restaura os relacionamentos que só o Senhor pode restaurar. Senhor Deus, cura os corações da desesperança. E coloque, Senhor Deus, a esperança que só o Senhor pode trazer. No nosso coração, cheio de intenções escondidas. Senhor Deus, opera profundamente a tua santificação. Limpa-nos. Queremos ser aqueles que mais e mais agem pelo amor. Agem pela tua bondade, pelos frutos do teu Espírito, em vez de agir apenas pelos nossos desejos. Senhor Deus, torna cada um de nós aqui alguém lavados pelo sangue de Jesus, Senhor Deus. E Pai, nós nos colocamos diante do Senhor como tua igreja. Igreja que recebeu essa incumbência de cuidar das ovelhas do Senhor Jesus. Pai, dá-nos experiência poderosa com o Senhor, para que possamos essa experiência, esse testemunho levar para aqueles que ainda não te conhecem, para aqueles que também precisam de cura, para aqueles que precisam de esperança, para aqueles que precisam se reencontrar. Senhor Deus, através das nossas feridas e da tua cura, Pai, ajuda-nos a sermos canais das tuas bênçãos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.